Sejam muito bem-vindos, eu sou Paula Leal, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes, Cristina Grêmio, de Curitiba, Coronel Gerson Gomes, da Flórida e Ana Paula Henkel, de Los Angeles. Você pode acompanhar a nossa programação pela plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro também é transmitido pelo Twitter da Revista Oeste e pela Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Hoje é 8 de fevereiro de 2023. Confira os destaques desta quarta-feira. Lula diz que privatização da Eletrobras foi bandidagem e quer rever processo. Invasão das sedes dos três poderes completa um mês e presidente culpa Bolsonaro. Alunos da USP querem tirar o emprego da deputada estadual Janaína Pascoal. Tem muito mais agora no Oeste Sem Filtro. A situação de João Gabriel Lula da Silva Sarto Rosa, que ganhou um cargo no governo de Sergipe, está cada vez melhor. Por ser neto de Lula, ele se tornou assessor extraordinário na Secretaria de Estado da Educação. O jovem de apenas 18 anos foi contratado em janeiro com um ordenado de R$ 1.500. O valioso parentesco também lhe garantiu neste mês privilégios que, somados ao salário, renderam cerca de R$ 7.000. Os penduricalhos incluíram, por exemplo, gratificação natalina e estímulo às atividades administrativas e de gestão. Ele é filho de Lurian Cordeiro Lula da Silva, a única filha de Lula. E para abrir nossa rodada de análises e comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas à nossa convidada, Cristina Grêmio. Muito boa noite, Cris. O áudio está fechado, Cris. Não, ainda não? Então, enquanto a gente acerta o áudio da Cris, vou dar as boas-vindas a Ana Paula Henkel. Ana, tudo bem? Seja bem-vinda de volta. Oi, Paula, nossa querida âncora. 2 dias sem vocês, eu fico com saudades. Fiquei ontem na estrada ouvindo vocês porque eu estava com saudades. Muito boa tarde, Augusto, meu mestre, coronel. Muito bom ter você aqui mais uma vez. Cris, e muito boa tarde à nossa audiência maravilhosa. Olha, falar o quê, né? 18 anos, é isso, Paula? 18 anos. E já um prodígio, aí prodígio. O caminho... Prodígio, pois é, um prodígio. Esse é neto, porque essa veia de prodígios na família Lula é incrível, né? O Lula tem um filho aí que toque de Midas, onde ele colocava ali o dedo, não me recordo aqui agora o nome dele, mas onde ele colocava a mãozinha, chovia, né? Chovia dinheiro, eram cifras, sejam na área de jogos eletrônicos, zoológico ou personal trainer, é um prodígio, né? Assim como o Lula também, o pai e agora o avô. O Lula, não custa a gente lembrar que quando ele saiu, né, da presidência, ele fez inúmeras palestras por todo o Brasil, fez milhões de reais com essas palestras e ninguém sequer viu um único vídeo dessas palestras, ninguém sabe de nenhum conteúdo dessas palestras, o que foi dito nessas palestras, jatinhos, né, para levar para lá e para cá, jatinhos particulares, é a turma preocupada com o meio ambiente que voa de jatinho particular para levar Lula nas palestras e a gente não sabe até hoje sobre o que o Lula falava nessas palestras, porque é muito comum aqui nos Estados Unidos. Bill Clinton, nós cansamos de ver aí, achar os vídeos na internet com suas palestras. Obama recentemente esteve na escola da minha enteada, deu também lá uma palestra, mas os vídeos estão ali, né? O conteúdo, o diálogo com os outros palestrantes, com a plateia, tudo documentado. Mas a família Lula da Silva, eles são incríveis. Eles têm a capacidade de fazer dinheiro
sem mostrar o que de fato eles fazem. Agora sim, quero dar as boas-vindas. Cristina Grêmio. Tudo bem, Cris? Tudo bem? Me ouve agora? Agora sim. Então vamos lá. Boa tarde, Paula, Ana Paula, Augusto, Coronel Gerson Gomes. Boa tarde para a nossa audiência. Tive um problema de conexão aqui, mas já estou no batente. Vamos lá comentar mais um caso de patrimonialismo brasileiro, né? Não dá nem para dizer que é só no governo Lula que isso acontece, porque a gente vê isso acontecer aos montes, nos estados, nos municípios, nos tribunais de justiça, nos tribunais de contas. Infelizmente, é uma chaga brasileira da qual a gente não conseguiu se livrar ainda. Esse nepotismo que já foi proibido num passado não muito distante, numa súmula vinculante do STF, que parece que foi guardada na gaveta, aí, junto com tantos outros processos, né, que nunca são analisados. Essa súmula vinculante deveria valer quase como lei e o nepotismo ser proibido. Mas vou citar um caso aqui do meu estado. Logo que essa súmula vinculante veio à tona, proibindo o nepotismo para parentes de primeiro, segundo e terceiro graus, aqui no Paraná, que na época era governado por Roberto Requião, já pela segunda ou terceira vez, não sei, foram criados cargos, por exemplo, de superintendente do Porto de Paranaguá, para apadrinhar irmão do então governador, como se fosse cargo de confiança, e aí pode. Então eles vão fazendo essas artimanhas para conseguir encaixar irmão, cunhada, filho, neto, esposa, e assim vão apadrinhando todo mundo. É apenas mais um caso. Num governo petista recente, acho que houve um caso também de um jovem de 18 ou 19 anos tentando assumir um cargo grande e por causa do barulho da imprensa na época não foi adiante. Mas vamos ver agora o que a imprensa vai falar, né? De um modo geral, a imprensa continua, infelizmente, atuando em consórcio e passando pano para iniciativas pouco aprováveis, digamos assim, do atual governo, enquanto insiste em ficar tripudiando em cima de um governo que já acabou. Nós aqui precisamos apontar, não é correto, com certeza há muitos técnicos gabaritados com experiência de vida e de trabalho para poder assumir um cargo desses e não um menino de 18 anos. Quero dar as boas-vindas também, Coronel Gerson Gomes. Seja muito bem-vindo. Quero ouvir o senhor também em relação a essa situação aí do neto do Lula, que ganhou então cargo como assessor extraordinário na Secretaria de Estado de Sergipe aos 18 anos. Bom, inicialmente, boa tarde, Paula, Augusto, Ana Paula, Cris. Uma satisfação estar com a Cris. Ela fez uma matéria com um enfermeiro lá de Roraima, né? Essa matéria teve uma repercussão muito grande, viu, Cris? E eu te parabenizo, porque ela fomentou o debate real sobre a questão dos Yanomami. E é uma satisfação estar de novo com a nossa audiência da Oeste. Quando nós temos contato, né, com a forma com que, particularmente, o Partido dos Trabalhadores e os partidos de esquerda eles circulam quando vão ao poder, nós precisamos entender que extrapola até mesmo a questão do nepotismo. Existe uma falta de escrúpulos mesmo, de pudor, e há uma necessidade de colocar vários dos seus quadros em posições em que possam não só auferir recursos, como até mesmo repassar para o partido. É interessante que quem já teve contato, ou quem tem familiares, amigos, que militam no Partido dos Trabalhadores e nos partidos de esquerda mais radicais, sabe que há uma prática muito semelhante até à do dízimo das igrejas, e no caso dos partidos, esse valor até ele é maior, porque existe já dentro da lógica da militância o que depois veio se conhecer no mundo político como rachadinha, né, que tanto foi falado em relação à família do ex-presidente Bolsonaro, particularmente ali na Assembleia do Rio de Janeiro, mas é uma prática, na realidade, muito disseminada nos partidos de esquerda, de mobiliarem todos e qualquer espaços que podem ser colocados com indicação de militantes, de filhos, de parentes, e esse pessoal acaba retornando para o partido uma parte desses
vamos dizer, desses recursos como uma espécie de doação ao próprio partido ou um retorno ao partido. Essa prática me chamava a atenção porque isso era feito voluntariamente, ao contrário daquelas rachadinhas que se conhecem, em que muitas vezes o funcionário que está ali trabalhando, ele é coagido a devolver uma parte do seu salário. Isso todos os gabinetes em Brasília conhecem bem essa prática e os gabinetes nos estados e municípios também. Mas quando nós falamos de militância, de filhos, de parentes, nós percebemos que existe algo mais. Existe realmente um comprometimento com a causa. E talvez esse tipo de procedimento deva ser acompanhado mais de perto agora que o grupo retorna ao poder e com certeza vai preencher todos os espaços possíveis com esse tipo de nomeação. E aí, Augusto, muito boa noite. Como bem lembrou o Coronel Gomes, não é só uma questão de nepotismo, né? Tem uma simbologia muito maior aí, essa contratação do neto de Lula. Boa noite, Paula, nossa chefe, querida Cris, minha grande parceira Ana, bem-vinda. Meu caro Coronel, boa noite a vocês que nos acompanham. Olha, o Sarney, quando era presidente do Senado, ele nomeou um namorado da neta. Poderia nomear para qualquer das fábricas, empresas que a família Sarney tem. Nomeou para o Senado, assessor do Senado. Então eles querem qualquer centavo que eles podem poupar, eles põem na conta da máquina estatal e nós pagamos. Aliás, na época do Sarney, a gráfica do Senado tinha 12 mil funcionários. É a população de uma cidade, né? Pois bem, continua assim. Esse rapaz, 18 anos, ele deve ter vocação, né, para esse cargo, porque a mãe também exercia a profissão de assessora especial de prefeituras do PT. Trabalhou em Santa Catarina, trabalhou no Rio de Janeiro e aí adquiriu conhecimentos suficientes para que o filho também se formasse nessa especialidade, assessor especial. Ele é neto de um doutor honoris causa por várias faculdades, então deve entender de educação, que está ganhando aí 7 mil. O que ele sabe da educação de Sergipe? Não sabe nada. Sabe tanto quanto o avô. Agora, é assim que o PT faz. O PT que critica, né, rachadinhas, isso, ele faz esse tipo de nomeação para o Sergipe. Por quê? Porque o governador de Sergipe indica alguém no executivo. Eles fazem essa nomeação cruzada para evitar qualquer acusação de nepotismo. Não é nepotismo, não. É vigarice mesmo, né? É bandidagem. Agora, 19 horas e 58 minutos. O Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da USP publicou um abaixo-assinado para impedir a volta da jurista e deputada estadual Janaína Pascoal ao cargo de professora da instituição. No documento, os alunos dizem que Janaína não é mais bem-vinda, abre aspas. Desde que se tornou uma das lideranças e a principal fiadora jurídica da extrema-direita, Janaína abandonou os valores democráticos que devem permear as salas de aula da principal instituição de ensino jurídico do país, fecha aspas. Outro trecho diz o seguinte: a Faculdade de Direito da USP é dos alunos negros e pobres e que hoje a universidade pertence aos defensores da democracia, não aos seus detratores. É exatamente por isso que você não cabe mais aqui. As nossas salas de aula se tornaram grandes demais para você. Nas redes sociais, houve inúmeras mensagens de solidariedade a Janaína. O senador Sérgio Moro escreveu: alguns jovens imaturos da Faculdade de Direito da USP querem impedir, por patrulha ideológica, Janaína Pascoal de voltar a dar aulas. Espero que cresçam e adquiram tolerância com quem pensa diferente antes que comecem a queimar livros. Minha solidariedade à professora. Marcos Sintra, ex-integrante da área econômica do governo Bolsonaro, publicou o seguinte:
Não consigo aceitar que uma nota dessa seja assinada por uma comunidade acadêmica. É a negação do que deveria ser. Ana Paula Henkel, que democracia é essa que eles estão pedindo, hein? A negação do convívio dos contrários, né? É a democracia da voz única. A turma da diversidade, ela aceita a diversidade desde que você pense como a turma da diversidade. É engraçado que eles usam o termo extrema-direita para tudo, absolutamente tudo. Qualquer assunto, qualquer pessoa, qualquer grupo que eles discordem é extrema-direita, é nazista, é toda aquela lista que a gente conhece. Engraçado também que o termo extrema-esquerda nunca é usado. Na carta, eles falam, né, que a USP aí pertence aos negros e pobres. Só que eu gostaria de saber de um negro ou um pobre que pensa diferente dessa turma, se eles se sentem bem-vindos na USP. Eu tenho certeza absoluta que qualquer negro, qualquer pobre, porque eu sou mulher, qualquer homossexual que seja conservador, que seja liberal, que ouse cometer o crime hediondo de discordar dessa gente, se eles não são caçados, não são perseguidos, não são calados, não são colocados numa espiral de silêncio. Então, essa ladainha de que a USP pertence a negros e pobres, isso é uma ladainha. Pertence a quem pensa ideologicamente como essa gente. Todo o resto deverá ser dizimado, colocado numa espiral de silêncio, como é em todos os setores hoje da sociedade. Cris Grêmio, há algum tempo já que as universidades públicas, não só as universidades públicas, mas não, as universidades em geral se tornaram aí um local de uma ditadura do pensamento único, né? Isso foi talvez a obra mais bem acabada do marxismo, né? O marxismo, chamado marxismo cultural, começou com o aparelhamento das universidades, e é por isso que a gente vê hoje o jornalismo militante, o Ministério Público militante, o judiciário tirano, né, essa ditadura da toga que a gente vive. Por que juízes, promotores, advogados, jornalistas agora são predominantemente de esquerda? Porque são gerações e gerações sendo formadas por essas universidades aparelhadas. Está aí agora os estudantes da USP dizendo que a universidade é dos negros e dos pobres. Espera aí, tem racismo na USP agora? Branco não pode mais entrar? Índio não entra mais na USP? Quem tem dinheiro não pode mais entrar na USP, mesmo tendo pago seus impostos a vida inteira? A universidade pública não é para todos? Não é um ambiente da pluralidade de ideias? Cadê o espaço para quem pensa diferente desses estudantes aí que preencheram essa cartinha, mais uma cartinha da USP, né? Que coisa feia a USP, endossar esse tipo de discurso extremista, golpista, terrorista, para usar os termos que eles gostam de usar contra os que pensam diferente. Eu acho de extrema tirania, de extrema arbitrariedade quem chama os outros de extremista. Vamos abrir o espaço para ideias divergentes e vamos lá. A Janaína Pascoal não é extremista, é só porque ela ajudou a assinar e a elaborar o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma? É por isso que vocês estão nervosinhos chamando a Janaína de extremista? Porque dentro do universo da direita eu acho que ninguém chamaria ela especificamente de extremista. Ouso dizer que muitos da direita, inclusive, a veem como centro e talvez centro-esquerda, até por causa de algumas posturas dela de bastante crítica ao então presidente Bolsonaro. Mas a gente vê a USP se envolvendo e se enveredando para esse extremismo de esquerda cada dia mais e com o aval da comunidade acadêmica, né? Vamos lembrar, eu mencionei aqui a cartinha da democracia, que foi endossada ali pela Fiesp e tal, que era nada mais, nada menos do que uma cartinha pró-Lula, recém-liberado da carceragem da Polícia Federal aqui em Curitiba para concorrer à presidência da República por uma manobra de um STF também extremamente aparelhado por eles, a esquerda ou a extrema esquerda. Então é muito triste a gente ver isso acontecer nas universidades. E só para lembrar um outro episódio de extremismo de esquerda também em universidade pública, no ano passado teve aquele caso até de ameaça de morte e de estupro
a uma estudante que descobriram que era conservadora, uma estudante de história da Universidade Federal Fluminense. Ela foi impedida de voltar às aulas pelos colegas, né? Esse pessoal do Mais Amor, por favor, o amor venceu. Se aparecer de novo na universidade, vai ser escurrachada daqui, sua extremista, sua bolsonarista extremista. Eram as cartinhas que ela recebia na época pela rede social. Pois ela voltou, ela deu queixa na polícia e voltou de peito aberto e muito corajosamente para a universidade, ocupando seu espaço, porque a universidade é sim para todos os pensamentos, ela tem que estar aberta a todos os pensamentos. Mesmo que ela fosse extremista, ela teria seu espaço lá. Mesmo que Janaína fosse extremista, teria seu espaço. Então, parabéns ao agora senador Sérgio Moro por ter abraçado essa causa, ao ex-secretário Marcos Sintra também, um que foi censurado aí pela extrema esquerda por esse STF aparelhado, né? E que está de volta e que também não é considerado nem de direita, muito menos de extrema direita. O universo de ideias não pode ficar num pensamento único, senão a gente caminha para uma tirania pior do que a desses vizinhos aí que Lula tanto apoia. Augusto, só para lembrar, a Janaína Pascoal é concursada, prestou concurso para ser professora na USP e se licenciou para assumir o cargo de deputada estadual que termina agora em março, né? Engraçado esse pessoal da São Francisco e, sobretudo, os que fazem parte do centro acadêmico, 11 de agosto, né, os diretores, eles realmente, a Ana Paula lembrou direitinho, eles acham que no Brasil existe a extrema-direita, né, Coronel Gerson, Ana Paula Henkel, Cris, Paula, eu, e não existe a extrema-esquerda. Portanto, os comunistas que existem lá não são da extrema esquerda, são da esquerda, democrática, claro. O centrão só existe quando negocia com o Bolsonaro. Quando negocia com o Lula, é centro conservador ou centro democrático. Esse jogo de palavras mostra a que nível chegaram os alunos da São Francisco. Era uma lenda você ser aprovado da São Francisco. Hoje, a São Francisco essa faculdade tem alunos formados ali que chegaram ao Supremo Tribunal Federal e eu vi em bruto, estado bruto, as sentenças que eles escreveram antes de passar por algum assessor letrado e olha, aquilo é coisa o jeito não é aprovado no Enem nem a pau, tá? Nem que tenha parentes examinando a prova. Não sabem escrever. Não sabem escrever e não conhecem direito. Se conhecessem, ou se fosse honesto, estaria em campanha contra as arbitrariedades cometidas diariamente por ex-professores da faculdade. Ou estariam incomodados com a Marilena Chauí, que é da USP, que começou a ter visões de algum tempo para cá, né? Quando o Lula fala, ela diz, o mundo se ilumina. Quando o Lula fala, eu corrijo sempre, o plural se esconde na embaixada portuguesa, né? A gramática corre em direção aí, a algum dicionário para se proteger, porque é só a paulada. Esses caras não têm autoridade nenhuma para falar, para discorrer sobre questões políticas, porque eles não se pronunciam sobre as violações da Constituição cometidas por professores da USP e por ex-alunos da São Francisco. Eles são militantes do lulismo. Eles acham que a nossa Janaína Pascoal não pode ser professora. Mas eles vibrariam se também a São Francisco concedesse ao Lula o status de doutor honoris causa. O Lula que tem ódio, né, de qualquer letra que passe por perto, né, qualquer sílaba, né, não gosta de vogal, consoante, nada. Então, qual é a importância que tem essa manifestação? Que é detestável, porque sempre os alunos se uniram contra professores aposentados pelo AI-5, por exemplo. A importância desse abaixo-assinado
Ele tem tanta importância quanto o currículo do Lula, né? A formação escolar do Lula. Ele é zero, é nada. É nada. Augusto, Diga lá, Ana. rapidinho, antes de passar para o coronel, por que engraçado que existe esse abaixo-assinado contra a Janaína, porque ela liderou o impeachment, mas a gente não viu cartinha contra os 7 ministros golpistas do governo Lula que votaram a favor do impeachment da Dilma. Eles não vão fazer cartinha? E agora eu quero deixar uma sugestão. Vamos só falar extrema esquerda agora. Chega de falar esquerda, é extrema esquerda. Essa gente que quer silenciar o outro lado é extrema esquerda. Agora, 18 horas, 10 minutos, estamos ao vivo na plataforma Rumble. A gente convida você que está nos acompanhando a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário e participar aqui do nosso chat. Coronel Gerson, quero ouvi-lo em relação a esse abaixo-assinado aí contra a deputada Janaína Pascoal. Tá mudo. Acho que precisa abrir o som, coronel. Desculpe. Imagina. Eu fechei aqui. Eu estou com para a nossa audiência saber, né? Eu estou em Orlando visitando a minha filha e aqui há uma obra no prédio. Então, justamente hoje que eu aceitei o convite da Oeste, eu chego aqui em Orlando e encontro essa obra acontecendo. Então, eu fecho o sinal aqui para vocês não ficarem ouvindo os barulhos aqui. Mas vamos lá. 2 coisas me chamaram a atenção em relação a esse documento. Primeiro foi a citação de que Janaína se torna uma pessoa não grata, ali, uma pessoa rejeitada por aquele ambiente acadêmico, por ela ter participado do golpe. Como a Ana Paula falou, eles estão se referindo à questão do impeachment da presidente Dilma. Ela foi uma das grandes protagonistas ali naquele momento, e por causa disso, ela se transformou na parlamentar que recebeu a maior quantidade de votos da história. Eu creio que, inclusive, ela ainda deve ser a recordista, porque, na época, ela recebeu, acho que, mais de 2 milhões de votos para deputado estadual, e ela bateu um recorde de qualquer deputado estadual ou federal do país inteiro em toda a história. Não sei se esse recorde já foi batido, eu acho que não. Mas o fato é que ela realmente recebeu assim, uma visibilidade muito grande na época, mas ela é uma pessoa bastante controversa, inclusive bastante independente intelectualmente. Eu me lembro de um fato que o Augusto deve saber os bastidores, eu não sei, mas eu me lembro desse fato, que ela foi sondada para ser a vice-presidente do Bolsonaro e declinou. Ela disse que gostaria de permanecer em São Paulo e preferia concorrer a deputada estadual. E nem a deputada federal ela concorreu e focou no estado de São Paulo por questões familiares, foi o que ela alegou. Mas veja que interessante, antes de chegar no general Mourão, o presidente Bolsonaro passou por algumas opções e a Janaína Pascoal foi uma prioridade do presidente anterior até mesmo ao seu vice que foi escolhido. Outra questão que me chama a atenção é que ela, agora em 2022, ela estava no PSL, houve toda aquela confusão, mas ela não foi para o PL, ela preferiu ali, eu acho que o PRTB, se eu não me engano, e nesse momento ela se lança como candidata ao Senado, uma vez mais, também mostrando uma independência em relação à própria direita que se aglutinou ao redor do presidente Jair Bolsonaro. Então, eu me lembro que ela é muito hostilizada nas redes sociais por ambos os espectros políticos, exatamente por essa independência dela intelectual, que tem posições muito próprias, e eu confesso que, na grande maioria das vezes, eu sou bastante convergente com as posições da Janaína, mas tem outras vezes em que as posições dela também me assustam, porque ela é, de fato, alguém que não possa ser enquadrada como realmente integrante de uma frente política dominada por algum tipo de liderança. Ela tem a cabeça dela e eu acho muito interessante que com essa independência de ideias ela retorne ao ambiente acadêmico, que é um ambiente por excelência de pluralidade de ideias. E me parece que esses alunos, esse grupo acadêmico, está na contramão do que nós desejaríamos ver nas nossas universidades no Brasil.
debate e pessoas com a independência de pensamento delas são muito bem-vindas. Augusto, esses são os nossos futuros advogados, né? Exato. O coronel já está corretíssimo no comentário sobre a Janaína. Eu acrescento que ela é também muito religiosa. Não combina com a extrema esquerda. Não combina com a extrema... A Janaína foi acusada de extrema-direita. Extrema-direita. Ela é muito religiosa e jamais assinaria um manifesto desses porque defende a liberdade. Também por isso, ela tem valores que cultiva que fazem com que ela mereça esse trabalho na USP, que é esse emprego na USP, digamos assim, porque ela prestou concurso, certo, Paulo? Agora, eles estão vendo negros na faculdade, engraçado. Me parece que a presidente do centro acadêmico eu não vejo, não, negros. Ali não dá para formar um time de vôlei para jogar contra os brancos da faculdade. E lembro também que o último grande movimento da USP foi para aumentar o estacionamento. Pobre não vai para a faculdade de carro, não. Eles estão preocupados com estacionamento, então deve sobrar carros ali. Aquela turma que está lá é da classe média, que aliás a Marilena Chaui odeia, como ela já disse. Então esses caras estão meio perdidos. Aí mais, o ensino ali caiu bastante, acabou. Eles estão no tempo do Castro Alves, ainda não existe mais. Isso aí estão no tempo em que davam cano, no dia 11 de agosto, acabou o charme, acabou tudo. E estamos vendo alunos defendendo a demissão de professores que pensam diferente deles. Olha a que ponto chegamos. E não vem nada de errado nas cadeias onde estão quase 1.000 pessoas sem nenhum tipo de julgamento, condenação e nada em Brasília há um mês. Isso eles acham normal. Agora, a Janaína não pode, porque ela participou do pedido de impeachment da Dilma, porque eles não fazem nada contra o doutor Miguel Reale, que também subscreveu o pedido de impeachment e é formado pela USP. Por que não? Agora, 18h17. Durante votação na segunda turma do Supremo, o ministro Gilmar Mendes disse que nas operações policiais em que houver morte, o Estado deverá comprovar que a iniciativa foi legal. Caso contrário, terá de indenizar os familiares da vítima. O julgamento envolve a morte de um homem baleado durante tiroteio entre policiais e traficantes no Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça rejeitou o pedido de indenização aos familiares por falta de provas. Gilmar Mendes alega que as operações policiais, especialmente no Rio de Janeiro, são letais e sem controle. O relator do caso, o ministro Cássio Nunes Marques, suspendeu o julgamento. A retomada está marcada para 28 de fevereiro. Coronel Gerson, quero ouvir o senhor em relação a essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Isso pode complicar o trabalho policial daqui para frente? Pode complicar, mas eu creio que essa medida ela já é, de alguma forma, cumprida nos casos em que se comprova que uma pessoa que é baleada numa operação como essa, ela foi baleada sem estar envolvida diretamente naquela operação, naquele incidente. Isso acontece realmente em áreas do Rio de Janeiro ou em áreas muito populosas. O que talvez esteja por trás desse tipo de debate, e que lamentavelmente a população do Rio de Janeiro é que mais sofre com esse tipo de politização do tema, é que o Rio de Janeiro hoje encontra-se dominado em várias partes por 3 grupos criminosos, o Comando Vermelho, Amigos dos Amigos e Terceiro Comando Puro. E por milícias que são formadas muitas vezes por ex-policiais e vários grupos de profissionais ligados até mesmo a políticos e dominam regiões do Rio de Janeiro.
essas regiões estão extremamente armadas. E hoje nós temos áreas liberadas em que o Estado não pode se fazer presente e que, por causa de uma decisão que, salvo outro juízo, ainda vigora no Rio de Janeiro, proibindo, foi uma decisão do ministro Fachin, operações nas comunidades ou nas favelas do Rio de Janeiro, operações policiais durante a pandemia, alegando um nexo que é difícil você conseguir estabelecer qual é a ligação da pandemia com a operação policial. No entanto, essa ordem se manteve, depois ela progrediu, inclusive proibindo sobrevoos de aeronave, quando no Rio de Janeiro, quem mora no Rio de Janeiro sabe que as aeronaves da polícia têm que ser, inclusive, receber uma blindagem especial para proteger o próprio piloto e a tripulação, ou seja, a guarnição que está ali, porque os grupos criminosos do Rio de Janeiro já contam com armamento antiaéreo. Então, esse tipo de situação no Rio de Janeiro, ela exige que as operações sejam feitas quase que operações de guerra, operações de contra-guerrilha dentro do ambiente urbano. Enquanto o Brasil não encarar esse problema da forma adequada, ou seja, entendendo que o Rio de Janeiro e alguns outros lugares do país hoje, já com influência do próprio PCC, que a gente conhece em São Paulo, mas na realidade ele já chegou no Rio de Janeiro e já foi para o norte do país e nordeste, esses locais eles já extrapolam aquela questão da segurança pública normal. Então, a preocupação do ministro Gilmar Mendes ela é legítima. De fato, existe o que se chama efeitos colaterais, ou muitas vezes as operações policiais. Nós temos pessoas, crianças e pessoas que são baleadas na troca de disparos entre policiais e os traficantes. Isso exige operações com uma bagagem, um apoio de inteligência gigantesco para que as operações sejam feitas em horários que não causem tanto efeito colateral assim. Agora, enquanto houver essa demagogia em que se trate a situação de excepcionalidade desses locais como se fosse uma simples operação de segurança pública normal, nós continuaremos com esse problema, tratando a segurança pública emergencial, que nós percebemos, inclusive já houve até intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, tratando como se fosse um problema simplesmente de uma polícia judiciária. Ações normais, de mandado de busca e apreensão, de mandados de prisão, vamos dizer assim, escoltada por uma polícia ostensiva militar normal. Isso não é a realidade. O Rio de Janeiro, quem conhece a situação no Rio, sabe que o ministro Gilmar Mendes está tocando num ponto muito sensível e que exigiria mais honestidade intelectual de todos os atores políticos envolvidos. Ana Paula Henke, o ministro Gilmar Mendes alega então que as operações policiais, especialmente no Rio de Janeiro, são letais e sem controle, como bem lembrou o coronel. Isso é uma realidade, uma triste realidade que o Brasil precisa enfrentar, né? Paula, é um assunto bastante espinhoso. Acho que o coronel deu uma explicação e colocou aí a embalagem que tem que ser colocada. A sociedade precisa discutir também, assim como aqui nos Estados Unidos, as ações da polícia, o que é de fato exagero, o que foi abuso, mas também nós não podemos tratar os policiais como os vilões da sociedade. E existe dentro da agenda marxista da extrema esquerda que nós estamos testemunhando hoje em relação a políticas de identidade de gênero, a sociedade dividida entre negros, brancos, homossexuais, heterossexuais. Dentro dessa agenda aí, com as páginas de demonizar as forças policiais, elas também estão lá. Eu sei que no Brasil existe agora um projeto para colocar as câmeras ali, se eu não me engano, no estado de São Paulo, nos uniformes dos policiais, exatamente para conter qualquer abuso de autoridade. Se você me permite, Paula, eu até queria jogar para o coronel de novo, porque esse foi um assunto debatido aqui também nos Estados Unidos, as câmeras nos uniformes dos policiais para
né, conter, digamos assim, o abuso de autoridade policial. Muita gente reclamou, mas no final essas câmeras inclusive salvaram muitos policiais, porque mostraram que, diferentemente do que a narrativa da imprensa dizia, ele foi abordado porque é negro, ou porque é homossexual, ou por isso, por A, por B, por C, as câmeras acabaram mostrando muito mais a realidade cruel, inclusive para os policiais, que antes de atirar de forma letal, eles avisam, eles aplicam o taser, né, aquela arminha ali de choque. Então eu queria jogar se me permite, Paula, para o Coronel de novo, porque eu acho que esse também é um debate que permeia o abuso ou força policial versus o que de fato nós precisamos autorizar que os nossos policiais façam para proteger a sociedade. Paula, Ana Paula, você coloca a questão ideológica e ela realmente precisa voltar dentro do debate. O uso da tecnologia, das câmeras, por exemplo, e que foi um debate muito grande com o Tarcísio lá em São Paulo, e ele terá a oportunidade de endereçar esse assunto de uma forma que eu creio que vai servir de exemplo para o país inteiro, porque o Tarcísio ele coloca duas questões nesse tema. Primeiro, que o gasto em tecnologia para colocar essas câmeras, ele seria de uma monta muito superior a, por exemplo, se conseguir colocar tornozeleiras eletrônicas em todos aqueles que saem do sistema prisional e voltam a cometer crimes, ou seja, ter um controle maior sobre a reincidência de crimes do sistema prisional. Então, ele coloca uma questão financeira, mas ele vai além. Ele vai num tema que você chegou a tocar, tangenciar, que é a valorização do policial e o reconhecimento que a sociedade deveria ter, que aquele policial é exatamente o cidadão fardado, no caso da Polícia Militar, ou mesmo nas operações da Polícia Civil, e muitas vezes até com uma polícia especializada, que se coloque em risco para fornecer a segurança para os demais da população. Então, esse militar ou esse policial civil, ele precisa ser olhado pela população com respeito. E, no caso, o próprio governador de São Paulo coloca que aquele grande investimento exatamente em treinamento, em preparo, em até mesmo melhoria de salários e uso das tecnologias. E eu não sou, também como você, contrário à utilização dessas câmeras, porque, de alguma forma, elas servem, sim, de proteção para o próprio policial. O que não se pode é exigir esse uso em toda e qualquer circunstância, porque muitas vezes esse uso dessa câmera ela acaba comprometendo a operação, principalmente quando se lida com informantes, com aqueles que procuram para fazer uma denúncia. Então, existem algumas adaptações que têm que ser feitas, mas a experiência aqui nos Estados Unidos, eu concordo com você. Na média, eu acho até que se transformou numa grande ferramenta a favor da própria polícia, porque o policial ele se sente mais à vontade de empreender a sua operação sabendo que ele terá o respaldo jurídico, ou seja, que caso seja acionado perante a justiça, ele tem como comprovar que a sua ação foi conduzida de forma legal. Então, é um debate interessante, eu concordo com você. Acho que em São Paulo, não só nessa área, mas em muitas outras, nós teremos exemplos ali da administração do Tarcísio que vão servir para endereçar muitas dessas soluções em vários assuntos. Não só na segurança pública, economia, saúde, educação. Eu creio que de São Paulo virá algumas dessas respostas que nós estamos debatendo aí com o nosso público. Diga lá, Augusto. Eu também estou muito otimista, concordo com o Coronel Gerson, estou muito otimista com relação a São Paulo e estou perplexo aí porque os ministros continuam mostrando que eles adoram deliberar sobre o que desconhecem. Como é que é provar que é legal a ação? Então você primeiro aborda alguém, faz com que ele confesse que é bandido, aí você dá uma distância, assim, se afaste por 100 metros que nós vamos continuar a te perseguir, ou começar a te perseguir. Isso é
é de um desconhecimento, de uma ignorância atroz, né? Você proibir, como lembrou o coronel, proibir o uso de helicópteros na repressão ao crime no Rio, achar que mudança de nome resolve o problema, não é mais favela, não tem favela lá, é comunidade, comunidade. Então, eu vejo que as autoridades brasileiras se preocupam muito mais em enquadrar a polícia do que o crime. É o seguinte, as favelas são zonas de exclusão, não estão fora do controle do Estado. Você tem de mandar a polícia, que é muito bem recebida pelos milhões de brasileiros honestos que moram nesses lugares. É uma lenda urbana achar que a polícia provoca medo quando chega uma viatura da rota à periferia de São Paulo. Esse povo honesto se considera seguro. Eu sei disso, eu conheço esse problema. Pois bem, tem que proteger essa população da polícia, em vez de se preocupar com bandidos. Olha aqui, essa piada, que é a versão que inventaram para o problema dos Yanomamis, que é real, quem está controlando a boa parte do garimpo ilegal é o PCC. Quem é que não sabe disso? Quem é que não sabe? A imprensa velha esconde o problema real. As fronteiras são violadas constantemente por integrantes do PCC. Eles criaram rotas do tráfico ali, de entorpecer, droga, armas, criaram rotas que passam pela Amazônia. Isso não é problema. Isso não é problema. A Amazônia é um problema, é o seguinte, é o Bolsonaro, precisa ser preso porque é por causa do genocídio dos Yanomamis e porque destruiu a Amazônia. E, de novo, né, a Amazônia acaba no Brasil. Para a imprensa. Não existe a Amazônia venezuelana, equatoriana, peruana, nada. Acaba aqui. Só. Então, precisa parar de tomar decisões sobre o que desconhecem, os ministros precisam fazer isso, e precisam também aprender a assimilar a seguinte verdade: o Brasil pode perfeitamente se transformar em algo parecido com a Colômbia no tempo em que chegaram ao ápice aí os cartéis de Cali e Medellín. Isso não é ser alarmista. O Bolsonaro vai dar golpe, o Bolsonaro acabou com a floresta. Não se preocupam com problemas reais. Eles ficam criando crimes futuros e agora, sobretudo com o Lula na presidência, tem sempre que ter algum culpado. Nunca é o governo dele e nem ele. Agora, 18 horas e 33 minutos, estamos ao vivo na plataforma Rumble. Rumble se escreve R-U-M-B-L-E, então a gente convida você que está nos acompanhando se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like, além do programa Oeste Sem Filtro. Nós também temos o Estúdio Oeste, Oestecast, As Liberais. Toda a programação aqui da Revista Oeste você encontra na plataforma Rumble. Aproveito também para convidar você que gosta do nosso conteúdo a assinar a Revista Oeste. É muito fácil, é só entrar no site revistaoeste.com/assine ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. É um passo a passo muito simples, muito rápido para você também se tornar um assinante da nossa Revista Oeste. Toda sexta-feira, um conteúdo digital exclusivo vai ao ar no site da Revista Oeste. Lembrando que a gente não aceita financiamento público, publicidade de empresas estatais, por isso a sua assinatura ajuda a financiar projetos aqui como Oeste Sem Filtro, Estúdio Oeste, Oestecast e todo o nosso time de jornalistas independentes. Agora, 18 horas e 34 minutos, a gente segue com mais informações aqui no programa Oeste Sem Filtro. A invasão das sedes dos 3 poderes completa um mês hoje. Durante uma reunião com lideranças no Congresso, no Palácio do Planalto, Lula disse, sem citar nomes, abre aspas,
Hoje, não tenho dúvidas de que isso foi arquitetado pelo responsável maior de toda a pregação de ódio, de todas as mentiras, indústria de notícias falsas que aconteceu nesse país nos últimos 4 anos, fecha aspas. Antes dos comentários aqui dos meus colegas, um resumo para quem está nos acompanhando. Desde os atos de 8 de janeiro, houve uma série de decisões. Entre elas, o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres. Mais de 2.000 pessoas foram detidas. Pouco mais de 900 continuam presas. Até hoje, 653 foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República. 5 etapas da Operação Lesa Pátria, da Polícia Federal, foram realizadas para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão de mais suspeitos de envolvimento nos atos. Cris Grêmio, hoje então completa um mês dos atos. Quero te ouvir em relação a isso e ainda há muitas perguntas sem resposta, né? Muitas perguntas sem resposta, Paula, mas vamos começar por essa fala de Lula. Se ele está dizendo que o maior responsável por esses vandalismos praticados por black blocs, sejam eles de extrema direita, de extrema esquerda, lulistas ou bolsonaristas, ele está fazendo uma confissão de culpa, porque o maior disseminador de ódio no país que eu conheço chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E isso vem lá de 2003, quando assumiu o governo e começou a dividir a sociedade entre os alfabetizados e os analfabetos, os que leem e os que não leem, os que frequentaram universidade e os que não frequentaram, os que voam de avião e os que não voam, os patrões e os empregados. Era o tempo todo fomentando a discórdia entre um lado e outro, um lado e outro. Muito antes de Mensalão e Petrolão, eu já dizia isso. Essa polarização, essa divisão que Lula está criando vai fazer mal ao país. E fez e chegamos ao estágio em que estamos. Então, se tem alguém que é o maior líder de disseminação de ódio no país, esse alguém foi quem proferiu essas frasezinhas aí cheias, né, de chavões, de disseminador de fake news. Eles adoram, né, chamar de negacionista, de genocida, de terrorista, de terraplanista, sem olhar para o próprio umbigo, o que eles próprios fazem. Veja a cartinha aí dos alunos da USP que a gente comentou mais cedo. Quem é extremista? Quem espalha ódio? Quem escreve aquele tipo de coisa, aquele tipo de ameaça? Quem barra o contraditório, o pensamento diferente? Ou quem se diz tão cheio de empatia e de amor, mas pratica revanchismo, coloca em prática o ódio. E não vem me dizer que ali naquela prática de vandalismo que a gente viu nos 3 prédios públicos não tinha esquerdista. Tinha, e tanto tinha que estranhamente agora estão proibidas, né? Há um sigilo sobre as imagens. Começaram a aparecer ali alguns esquerdistas radicais, extremistas, vamos usar a palavra certa, né? Que simplesmente tiraram a camisa vermelha e vestiram uma com a estampa do rosto do ex-presidente Bolsonaro, que não quer dizer nada, mas foram praticar vandalismo e são identificados em outros movimentos também, como, por exemplo, MST, como, por exemplo, movimentos que queimam estátuas pela rua e que se dizem atos democráticos. Então, vamos dar nomes aos bois e mostrar quem é vândalo e quem é pacífico é pacífico. Manifestantes não podem ser presos mesmo que estivessem num local onde foi praticado o vandalismo. Afinal, eu citei o caso do crime contra a estátua, que foi em São Paulo, numa manifestação da extrema esquerda há pouco tempo, há um pouco mais de um ano. Aqueles que foram presos na época eram só os que botaram fogo na estátua. Eu não vi ninguém preso por ter participado daquela marcha que resultou num ato de vandalismo. Por que agora tem 900 pessoas presas? E pior, sem uma tipificação penal, né? Eles foram presos e acusados, sabe-se lá do que, aliás, de terrorismo, de atentado à democracia, essas palavras bonitinhas que eles colocam aí para fingir que eles são democráticos e os outros não são. Então, a gente viu realmente uma série de absurdos, e só para terminar, Paula, você citou aí o afastamento do governador do Distrito Federal, a prisão do secretário de Segurança, que nem tinha assumido, né, que estava no exterior, e a gente sabe que foi preso não por ser secretário de Segurança de Ibanez e não ter agido, supostamente não ter agido, porque estava de férias fora do país, mas por ser ex-ministro
do então presidente Bolsonaro. É por isso que ele está preso, assim como outros estão sendo presos apenas por serem apoiadores do presidente Bolsonaro e não por terem estado necessariamente nos atos de vandalismo. Assim como esses foram presos e acusados de omissão, falta esclarecer por que Flávio Dino foi omisso, né, tendo recebido antecipadamente avisos do Serviço de Inteligência de que havia uma possível manifestação violenta por acontecer ali em Brasília. E o próprio presidente Lula, né, a gente sabe que ele também foi informado e nada fez. Será que seriam beneficiados caso algum prédio público fosse quebrado? Será que endossaria mais a narrativa de que são vítimas de extremistas se prédios públicos fossem depredados? São perguntas que estão sem resposta ainda. Ana, a gente reforça que a Revista Oeste é totalmente contra atos de vandalismo, atos de violência. Agora, é real, 900 pessoas estão presas e fica a dúvida, né? Será que o devido processo legal está sendo respeitado em relação a essas quase 1.000 pessoas presas já há um mês quase? Não tem cartinha da USP, né, para isso, do Departamento de Escola, Direito, Departamento Jurídico de Direito, cartinha para respeitar o ordenamento jurídico, né, previsto na nossa Constituição, a gente não vê. Curioso, a imprensa também segue num silêncio aí sepulcral. Alguns pontos, Paula, que eu vou colocar aqui para a gente, para o nosso debate. Primeiro, trazer algumas palavras do ex-ministro da Defesa do presidente Michel Temer, o Raul Jungmann, numa entrevista que ele disse o seguinte, logo depois, 2, 3 dias depois. Quem manda na guarda presidencial, quem dá as determinações para o Comando Militar do Planalto é o GSI e essa questão não está esclarecida. Houve um apagão da inteligência do governo federal que tem diversos órgãos e vários sinais foram dados. Algumas questões que precisam ser esclarecidas em relação a isso não foram. Aí a gente pula agora para o senador Marcos Duval, que numa entrevista aqui para a gente trouxe documentos, disse que havia vários documentos que mostravam a prevaricação do ministro da Justiça, o Flávio Dino, em relação à invasão ali, né, dos prédios no fatídico 8 de janeiro e que ele não reforçou o policiamento ali no local. Depois, nós sabemos o que aconteceu com o senador Marcos Duval, envolveu o presidente Bolsonaro num suposto golpe, depois voltou atrás, disse que o presidente Bolsonaro não sabia de nada e colocou o ministro Alexandre de Moraes na história, disse que ia renunciar, depois voltou atrás, enfim. Isso também precisa ser esclarecido, já que ele, como senador, disse que há documentos oficiais que avisaram várias agências, o ministro da Justiça, de que o que aconteceu no 8 de janeiro poderia acontecer. Depois, CPI do 8 de janeiro. Todos nós queremos respostas e punições para os vândalos, para os criminosos, então por que não uma CPI? Aí Randolph Rodrigues, assim como Zeca Dirceu, filho do Zé Dirceu, não, CPI é perder tempo, não vamos mexer com isso não. E se eles não querem investigação, aí é que nós queremos. As câmeras, né, que vocês mencionaram aqui ontem, agora não podemos mostrar. Aqui nos Estados Unidos, desde o 6 de janeiro de 2021, naquela invasão do Capitólio, vou fazer assim com aspas, porque as filmagens, todo o material das câmeras de segurança ali em volta do Capitólio não foram disponibilizadas até hoje. E essa história da invasão da extrema-direita, que o presidente Trump, ele que insuflou aí, que colocou gasolina nessa fogueira de invadir, isso é de uma certa maneira, ordenhado aí essa narrativa até hoje. Comissões são feitas, estão aí desesperados para arrumar um crime para colocar na conta do Donald Trump para que ele não possa concorrer em 2024, ou seja, aí o Brasil seguindo a mesma cartilha da extrema esquerda daqui dos Estados Unidos, a nossa extrema esquerda
fazendo a mesma coisa. E fica o grande questionamento: por que não uma CPI? Se há tantas perguntas assim, por que não uma CPI, senhor excelentíssimo senador Randolph Rodrigues? Augusto Nunes, quero te ouvir aí em relação a... Hoje completa um mês da invasão das sedes dos três poderes em Brasília. Bom, o primeiro lembrete é esse, né? O que espera o 11 de agosto, o Centro Acadêmico da São Francisco, para mobilizar, né? Estudantes podem fazer esse trabalho, estudantes, para mobilizar advogados que ajudem essa coisa a andar, pelo menos. Vejam bem, são quantas pessoas? 900 presas. 900 pessoas presas. Bem, é a maior prisão em massa da história do Brasil. Em 1968, quando foram presos os participantes do Congresso da União Nacional dos Estudantes em Ibiúna, mais uma ideia do Zé Dirceu, né? Reunir 1.000 estudantes numa cidade com 4.000 habitantes. No primeiro dia, eles foram comprar pães numa padaria que produzia 50, 60 por dia, eles encomendaram 400. Foi difícil localizar, né, o comandante Zé Dirceu e seus comandados. Pois bem, lá foram presos 600 e poucos estudantes e 2 meses depois a maioria já tinha saído, continuaram presos os líderes. Agora, você tem Hong Kong, estão sendo julgados aí 40 e poucos participantes das manifestações, né, que a ditadura chinesa proibiu. 40 e poucos. Somados os integrantes das organizações que recorreram à luta armada para implantar a ditadura do proletariado do Brasil, você não chega a 500 pessoas. Somadas, repito, todas as organizações. Agora são 900 terroristas presos. A tal nota de culpa, né, que se chamava aquele documento. Naquele documento eles confessam, claro, eles queriam se livrar, né, de mais problemas. Crimes de terrorismo, depredação, ataque, tudo quanto é tipo de ação criminosa que podiam imputar a eles foram imputados. Foi imputado, todos. Agora, o próprio Supremo Tribunal Federal não sabe o que fazer. Essas pessoas presas não têm foro especial, não são necessariamente julgadas pelo Supremo. Aí manda para a primeira instância, qual? Onde? Quem é que vai dar celeridade a esse tipo de julgamento? O inquérito vai andar como? Muito pouca gente saiu e continua usando tornozeleira eletrônica, sem saber direito do que é acusado. Quando é que vai terminar isso aí? E eu vou repetir o que eu digo sempre por experiência própria. Pior que você ouvir uma pena de prisão é você não saber o que vai acontecer amanhã. A falta de parâmetro para você ter a contagem regressiva, menos um dia, é muito mais angustiante do que ouvir a sentença. Muito mais. Então é hora de saber o seguinte: quem é que cometeu o crime? Tá, que se puna. E quem não cometeu? Vai ficar preso até quando? Por que os advogados não têm acesso aos autos? Os autos que existem. As investigações estão em andamento. Não sei quem está investigando. Então o medo é tanto que as pessoas que saíram não querem falar, não se identificam quando dão declarações, e as pessoas que continuam presas, a família dessas pessoas não querem que o Brasil saiba que estão presas, pelo medo. Democracia genuína não rima com medo. Não há por que ter medo da justiça. Quando se tem esse medo inexistente em democracias reais, a coisa está complicada. E é preciso acabar com isso. Coronel Gerson. Nós temos uma conjugação explosiva nesse caso. Nós temos o ministro Alexandre de Moraes, que já vinha
numa escalada de medidas no contexto das eleições, mas antes mesmo, porque ele herdou um Tribunal Superior Eleitoral, quando ele assume, que já vinha empreendendo várias ações, no mínimo discutíveis, de desmonetização de canais, de perseguição, particularmente a produção de conteúdos conservadores, liberais, ou seja, daquilo que se convencionou chamar no Brasil de direita. Esse momento em que o ministro Alexandre de Moraes ele começa a ir naquele que foram denominados pelo ex-ministro e ex-presidente federal, o ministro Marco Aurélio, o inquéritos ou inquérito do fim do mundo, devido principalmente à forma ou ao vício de origem que ele carrega por ter acontecido numa situação muito estranha em que se utilizou o regimento interno do Supremo Tribunal Federal para acolher uma série de pessoas em um inquérito que nunca acaba e depois é criado um outro inquérito e todos os dois inquéritos sem uma participação do Ministério Público Federal, ou seja, nós temos esse problema anterior. Junta-se a isso a figura do ministro da Justiça, o Flávio Dino, que já vinha, antes mesmo da posse do presidente Lula, já se manifestando e assumindo um certo protagonismo, como nós vimos no dia 12 de dezembro, quando há aquela manifestação do índio, e esse índio também se encontra preso até hoje, o Cacique Sererê, e não só esse índio, como aquele empresário que fala sobre os caques e ele foi preso, e também aquele prefeito, que eu acho que poucas pessoas lembram, mas que teve o seu mandato suspenso por 3 meses, porque ousou sair da sua cidade no Mato Grosso para ir a Brasília se manifestar, ou seja, deputados estaduais, pastores do Espírito Santo, líderes de diversas áreas que estavam se manifestando no Brasil inteiro, foram arros dentro de uma narrativa golpista. Isso nós temos que tomar muito cuidado, porque quando há a junção disso que já vinha ocorrendo no Tribunal Superior Eleitoral, ali sob a presidência do ministro Alexandre de Moraes, e há uma escalada, nós percebemos que isso não aconteceu de maneira fortuita. Quem não se lembra daquele evento em São Paulo, se eu não me engano, em que o ministro Toffoli, ele estabelece um paralelismo com o 6 de janeiro, que a Ana Paula citou, e ele fala sobre a quantidade de presos do 6 de janeiro. Veja que nós estamos falando de um evento muito anterior a isso que ocorreu no 8 de janeiro. E, no entanto, o ministro Alexandre de Moraes, ele causa risos na plateia quando ele disse que não, nós prenderemos, continuaremos prendendo, e nós vamos prender muitos mais. Então havia um certo sentimento de alegria em conduzir o país a uma situação em que os presos políticos hoje já são mais abundantes do que todo o período autoritário, como o próprio Augusto Nunes citou. Essa junção explosiva é importante que nós, a bem da verdade, a bem da justiça, nós precisamos resgatar e desmontar essa narrativa. O que aquelas pessoas estavam fazendo lá no dia 8 de janeiro? Elas foram para lá para fazer um contraponto ao domingo anterior, em que a Praça dos Três Poderes estava vermelha. Ela estava vermelha, celebrando a posse do presidente Lula. Foi impedido, ao contrário do que o presidente Lula hoje falou em uma declaração, foram impedidos de ir à Praça dos Três Poderes e disputar com a militância que estava celebrando, e eles respeitaram. Todos os manifestantes contrários ao governo do PT ficaram ali na porta do QG do Exército no domingo 1º de janeiro. Eu, inclusive, trabalhei nesse dia, eu ainda estava na Jovem Pan e fui escalado para trabalhar nesse dia. E foi tudo tranquilo, nós vimos toda aquela cerimônia acontecendo e nada ocorreu de anormal.
O que aconteceu no dia 8 e que foi convocado pelas redes sociais? Seria uma manifestação, foram familiares, foram escoltados pela Polícia Militar, todos estavam ali para subir a rampa, ocupar ali o prédio do parlamento para tirar fotos e mostrar que havia sim um grupo de insatisfeitos gigantesco por todo o Brasil, que não aceitavam aquele presidente que tomou posse como seu presidente preferido. E talvez até discutindo a legitimidade daquele que já tinha sido condenado e volta ao poder, ou como o vice-presidente dele diz, do grupo que retorna ao local do crime. Essas pessoas indignadas estavam ali se manifestando democraticamente, ordeiramente, escoltadas pela Polícia Militar. Então, quando se tenta vender a narrativa de que todas aquelas pessoas estavam ali em um ato golpista e que, por causa disso, podem estar arroladas, e como Augusto bem falou, não são só 900. Nós temos quase 2.000 pessoas que estão inseridas nesse inquérito e que os de 12 de dezembro, por exemplo, os juízes de Brasília nem puderam entrar no caso, eles remeteram ao Alexandre de Moraes. Da mesma forma, as audiências de custódia que foram feitas com esses presos aí do dia 8 de janeiro, que foram feitas no dia 9, 10, 11, 12, essas audiências de custódia não puderam os juízes de primeira instância também, os juízes federais, soltar essas pessoas, porque todas elas, quase na sua totalidade, aquelas que não estavam conectadas com a depredação, todas elas reuniam condições de responder em liberdade. Por que foram levadas para presídio? Por que esses juízes não tiveram autonomia de agir numa audiência de custódia e tiveram que remeter todos os processos ao senhor Alexandre de Moraes? Então, nós percebemos que há uma escalada, e essa escalada faz o Brasil ser inserido no número de países que tem uma quantidade gigantesca de presos políticos. Esses presos não têm outra justificativa para estarem ainda com tornozeleiras eletrônicas, caçados, contas bloqueadas, empresários com multas astronômicas, todos aqueles que, de alguma maneira, contribuíram para aquela manifestação em Brasília estão sendo rotulados de criminosos. E isso não é verdade. Como consertar isso? Como a Ana Paula falou, com uma CPI. É fundamental, ou uma CPI, ou uma CPMI, ou uma comissão mista, né, de senadores e deputados. E digo mais, eu termino a minha fala, concito a que seja acompanhado o Ministério Público Militar. Aquele IPM que está sendo feito sobre o Palácio do Planalto, esse IPM vai ser remetido à Justiça Militar, que não costuma ter a influência nem do ministro da Justiça, ou seja, não tem a influência política que a Polícia Federal está recebendo, e também não vai receber uma influência do ministro Alexandre de Moraes, porque está em outra esfera. Esse inquérito policial militar, ele deve determinar aquilo que a Paula Schmidt fez um artigo muito bacana, que ela fala do cui bono. A quem interessou esse tipo de ação que aconteceu no dia 8? Nós precisamos saber respostas. Essa CPI é fundamental. Há número, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, para a instalação dessa CPI. Há números de apoiadores que gostariam de ver a verdade, que querem ver punidos aqueles que depredaram. Onde está aquele rapaz que foi preso, que quebrou o relógio? Lá no Palácio do Planalto. Como ele entrou? Que horas ele entrou? E aquela moça que também grava vídeos e que também fez a depredação e que convocou as pessoas para estar ali. Onde essa moça está? Ela está presa? Quem que estava por trás desse movimento? Eram bolsonaristas, eram extremistas de direita? Que sejam punidos, que sejam trazidos ao conhecimento do público. Agora, arrolar toda aquela multidão como golpistas, como participantes de um ato antidemocrático, como atentando os poderes constituídos, isso é um absurdo. A própria intervenção que foi decretada no mesmo dia é um absurdo, porque o ato gerador já havia cessado. A situação em Brasília estava completamente já normalizada. Não havia necessidade de todos os atos que se foram tomados depois. Então, eu alerto, nós precisamos desescalar essa situação. E, para isso, eu concito a nossa justiça. Onde estão os nossos operadores do direito? Essa semana, os advogados foram impedidos de visitar os seus clientes lá nos presídios. Por que esse tipo de tratamento de criminosos políticos?
quando são tratados pior, até mesmo, como a Bárbara falou lá no Senado, ela falou, eu só peço que me tratem como um criminoso comum. Nós chegamos a um ponto no Brasil hoje de os criminosos políticos que estão sendo considerados presos políticos estarem recebendo um tratamento pior do que bandidos comuns. Agora, 18 horas e 59 minutos, e a gente vai para o assunto de economia. Em entrevistas recentes, Henrique Meirelles, comandante do Banco Central nos primeiros mandatos de Lula, disse que o presidente está seguindo a política econômica do governo Dilma e que há pouca probabilidade que dê certo. Abre aspas. A tendência é seguir o aumento dos gastos, o uso de estatais, o controle de preços. O resultado do governo Dilma nós conhecemos, provocando a maior recessão da história do Brasil. É uma ilusão acreditar que se pode repetir os erros e ter resultado diferente. Fecha aspas. Meirelles ainda lembrou que, na época, Lula fazia a mesma reclamação de que, com os juros altos, a economia não iria crescer. Cris Grêmio, a discussão essa semana sobre autonomia do Banco Central, alta de juros, parece que virou uma obsessão aí para o governo Lula e, como bem disse Augusto Nunes, parece que está buscando aí culpados para justificar os resultados aí desse primeiro mês do governo. Exatamente, eu vou fazer meu comentário e pedir para a Ana levantar a plaquinha, que eu já estava lembrando dessa plaquinha enquanto a Paula trazia as informações. Henrique Meirelles fez o L, né? Ele, como tantos outros economistas aí que num passado não muito distante foram importantes para a história da economia do Brasil, fizeram o L e endossaram essa campanha que era muito questionada e legitimamente questionada pelos brasileiros que acompanharam a Lava Jato, que não aceitam bandido de volta à cena do crime, com o endosso de... vamos usar as palavras do Lula, né, de ricos. Ele diz que os ricos que se beneficiam disso ou daquilo, os ricos estavam apoiando Lula, os banqueiros, né, os grandes empresários, aqueles campeões nacionais, os Faria Limers, né, pessoal do mercado financeiro, todos fazendo L. Agora a gente está vendo isso aí. É exatamente como o ministro Paulo Guedes, o ex-ministro Paulo Guedes dizia, né, vão continuar revisando alguns números para baixo, outros para cima, esses aí vão continuar revisando suas declarações de campanha. Não era bem isso que eu esperava, não era bem isso que eu imaginava, mas a gente sabe quem é Lula, a gente sabe quem é o PT, a gente sabe quem é Dilma, a gente sabe o que eles fizeram nos verões passados e também nas primaveras, nos outonos e invernos. Como esperar algo diferente? E agora, só para endossar essa tua última fala aí, Paula, sobre o Banco Central, essas últimas declarações de Lula sobre o Banco Central, que agora fica todo mundo tentando botar panos quentes, né? A Haddad já saindo em alguma defesa do presidente do Banco Central, da autonomia do Banco Central ali, porque pegou muito mal para o mercado, agora parece um coro que lá no passado esses economistas não quiseram ouvir. Mas ele dizia, desde a campanha, vou acabar com a autonomia do Banco Central, o Banco Central não pode ser independente. Então ele agora está falando que a independência do Banco Central é uma bobagem, não é surpresa para nós, que estávamos atentos aos noticiários desde 2003. Nunca desligamos da política e muito menos dos estragos feitos na economia por essa turma que está de volta à cena do crime. Henrique Meirelles, só lamento, né? Faz o L, como diz a Ana. E Armínio Fraga, outro ex-presidente do Banco Central, também está preocupado com o risco fiscal do governo Lula. Ao jornal Estado de São Paulo, disse que se o presidente quiser colaborar para derrubar os juros, pode dar mais atenção à responsabilidade fiscal. Armínio disse ainda, estou vendo um governo que tem uma oportunidade histórica de mostrar serviço em áreas cruciais, tais como educação, saúde e meio ambiente, mas que infelizmente está correndo risco de se atrapalhar pelo lado da macroeconomia. Palavras aí então de Armínio Fraga. Diga lá, Augusto. É o seguinte, é até bom que tanta gente aí que há pouco apoiava o Lula vá percebendo que não pode fazer isso. Não pode tentar culpar o Banco Central. O Lula vive, né, passou a vida procurando o culpado. O culpado. Não é o Banco Central, pelo contrário, é uma solução. O Banco Central. Então é bom que todo mundo, todos os economistas digam isso em voz alta, com todas as letras, antes que o Lula tome alguma atitude ou consiga aprovar alguma medida que acabe de afundar o Brasil.
E Lula disse hoje, durante reunião com líderes de partidos aliados no Palácio do Planalto, que as urnas deram ao governo o direito de implementar a política econômica que quiser. Abre aspas. Todos vocês e o governo têm direito de estabelecer sua política econômica e social. A gente não tem de pedir licença para governar. A gente foi eleito para governar. Não temos que agradar ninguém, mas sim o povo brasileiro, que foi quem nos trouxe até aqui, fecha aspas. Ana Paula Henkel, diga lá, rapidamente, que a gente tem entrevista, a entrevistada já nos aguardando aqui. Olha, agora a gente não pode deixar que quem fez o L, que nós aqui avisamos, né, o terceiro tempo da administração petista, não vai ser tão ruim quanto as outras duas, vai ser pior, porque agora tem ali o dedinho da revanche, do revanchismo, da vingança que vem junto com essa nova administração, né? A gente não vai deixar essa gente, não, mas agora eu estou com medo, não, porque... Não, vocês fizeram L, teve conservador, liberal, que pregou voto nulo, que colocou no mesmo balaio Lula e os esquemas de corrupção da era petista no passado com o presidente Bolsonaro. Tentaram colocar no mesmo patamar para justificar ali a pregação no voto nulo. É belo e moral o voto nulo. Para essa gente que também não fez o L, mas que pregou o voto nulo, o resultado vai chegar para todo mundo, inclusive para vocês. Agora, 19h06, a gente continua aqui com mais assuntos de economia no programa Oeste Sem Filtro. O presidente Lula quer rever a privatização da Eletrobras. Ele disse ontem, durante encontro com jornalistas, que o processo que privatizou a empresa de energia foi quase que uma bandidagem e que a venda da Eletrobras pelo governo de Jair Bolsonaro foi errático e de lesa pátria. Lula defendeu a revisão do contrato de participação do governo nas ações da empresa, para que haja mais representantes da União no conselho da companhia. Ele afirmou ainda ser uma coisa irracional e maquiavélica o fato de o governo ter 40% das ações, mas só poder participar da direção da empresa como se tivesse 10%. Vamos acompanhar. A Eletrobras, o governo tem 40% das ações. E o governo só pode participar na direção como se tivesse 10%. Se amanhã o governo tiver interesse de comprar as ações para o governo valem 3 vezes mais do que o valor normal para outro candidato. Ou seja, foi feito quase que uma bandidagem para que o governo não volte a adquirir maioria na Eletrobras. Nós, inclusive, possivelmente, o advogado-geral da União vai entrar na justiça para que a gente possa rever esse contrato leonino contra o governo. Porque é contra o governo. Tanto na participação acionária, nós queremos ter mais gente na direção e mais gente no conselho, quanto esse negócio de que você não pode comprar porque você vai pagar 3 vezes mais caro. Isso é uma coisa irracional, maquiavélica, que nós não podemos aceitar. E agora é hora de entrevista aqui no programa Oeste Sem Filtro. E nós vamos conversar agora com a economista Marina Helena, ela que foi diretora da Secretaria de Desestatização na gestão de Paulo Guedes. Muito boa noite, Marina, você me ouve bem? Te ouço muito bem, Paula. Seja muito bem-vinda. Vocês. Marina, eu quero começar já perguntando, você tem vários assuntos de economia que a gente está repercutindo aqui hoje no programa, mas em relação especificamente à Eletrobras, queria saber se você participou das discussões, dos estudos e análises sobre a privatização da Eletrobras enquanto você estava na Secretaria de Desestatização. Sim, participei bastante. E o que o Lula aí acabou de dizer que foi uma decisão leonina, eu acho que é o que nos dá, né, um certo alívio agora de que muito dificilmente essa empresa vai ser reestatizada, né? Então, a ideia de que qualquer um
que comprasse a participação da empresa pudesse ter no máximo 10%, isso garantiria que ela seria uma corporação, então que ela não teria um dono, né, único que cuidasse, né, que determinasse os rumos da empresa. Isso também serviu para proteger, né, de que você voltasse a ter ela voltasse a ser uma estatal. Então, foi planejado, né, sendo bem franca, é um projeto que já veio do governo Temer com essas características, né, e foram mantidas, ainda bem, e o Congresso acabou passando com isso, e é o que nos dá algum conforto de que a gente não vai ter uma grande quebra de contrato, o que a gente sabe que no Brasil, infelizmente, é muito mais comum, né, do que a gente imagina, e dá uma certa blindagem. A gente espera. Quem pergunta agora é Cristina Grêmio. Oi, Marina, prazer conversar com você. Eu vou aproveitar que a gente estava comentando agora há pouco sobre a autonomia do Banco Central e te pedir para você explicar de uma forma um pouco mais simples, para quem não entende muito bem a importância disso, o porquê é tão importante, porque a gente está vendo agora uma narrativa toda sendo construída pelo governo aí, para depois o público desatento aceitar uma reversão dessa autonomia que foi conquistada durante o governo Bolsonaro. Perfeito. Só para lembrar que essa é uma conquista, a independência, né, a lei foi aprovada em 2021, e depois de ficar 20 anos parada. Então é uma discussão que já veio ali quando quando o Brasil implantou o sistema de metas, né? Por quê? Porque para um sistema de metas de fato funcionar, é imprescindível que você tenha um Banco Central independente, né? Então, por quê? Porque as pessoas têm que acreditar que aquela inflação que está ali vai ser cumprida, independente dos desmandos do governante de plantão. E a gente sabe que a inflação é muito ruim para a população, né? Primeiro porque ela é um imposto muito regressivo, né? Ela afeta muito mais a população mais pobre, né? A gente sabe disso. O Brasil já teve inflação, a gente já viveu isso. Eu lembro disso como se fosse hoje, assim, a gente no supermercado correndo para pegar os produtos antes que se remarcasse os preços, né? E a grande verdade é que quem tem condição de deixar o dinheiro no banco e conseguir se proteger é protegido, mas as pessoas que são mais humildes, que não têm isso, são aqueles mais penalizados. Então, a gente já viveu isso. E ele tenta trazer essa ideia de que tem uma dicotomia entre inflação e crescimento. Não é de hoje, né? Lembrando que nas eleições ainda do segundo mandato da Dilma, eu não sei se vocês lembram disso, mas tinha uma bandeira da então candidata Marina Silva da independência do Banco Central. E tinha aquela propaganda do PT, né? Que se ia fazer os banqueiros ao redor da mesa e sumia a comida do prato da população, né? Nada poderia ser tão enganoso. Aliás, agora com essa coisa de fake news, deveriam, né, ir atrás disso. O mundo todo mostra, gente, de novo, ninguém precisa inventar a roda. É o contrário, né? Países que têm uma inflação mais baixa conseguem ter taxas de juros mais baixas e um crescimento mais alto. Por quê? Porque a inflação sob controle, ela dá previsibilidade. Isso ajuda na hora dos investimentos, ajuda na hora de você contratar. Então, assim, agora, o que está acontecendo? Esse governo aí está querendo gastar, né? Essa que é a grande verdade. E se você gastar, qual que vai ser o resultado disso? Vai ser mais inflação. O Banco Central vai ser obrigado, sim, a subir os juros para controlar isso, porque, de novo, gasto sem aumento de produtividade não adianta nada. É como uma impressão de dinheiro, você está imprimindo dinheiro, mas os produtos não vão surgir do dia para a noite. Então, o que vai acontecer é que tudo vai ficar mais caro, né? A gente já viu esse filme, por exemplo, no governo Dilma, a inflação sempre ficou acima do teto da meta, né? E isso fazia com que na curva de juros sempre tivesse embutido uma inflação futura alta, né? Nunca era na meta, era sempre acima disso. Então, isso é precificado pelo mercado e a população acaba pagando esse pato. Eu acho que um exemplo que foi dado até para um dos diretores do Banco Central é o exemplo da própria Turquia, né? A Turquia é um caso recente de quem abandonou as metas de inflação, né? O governo do Erdogan, ele mudou o presidente do Banco Central, né? Tiveram várias mudanças consecutivas. Como resultado disso, o que aconteceu? A taxa de câmbio
explodiu, saiu de próximo de 5 para mais de 10. A inflação igual, né? O país hoje tem uma inflação de mais de 80%, e eu acho que é inacreditável, porque hoje saiu o Randolfo Rodrigues, né, que é o líder do governo no Congresso, dizendo que precisa ver, e dando o exemplo da Turquia. Olha, gente, lá eles têm uma inflação de 80% e uma taxa de juros só de 9%. Como que alguém pode achar uma inflação de 80% bom, né? Deveria ser exatamente o contrário. Então, por que isso tudo está acontecendo? Isso está acontecendo porque um governo populista precisa, de fato, colocar a culpa em alguém. Precisa arrumar um inimigo, né? E o inimigo da vez agora é o Banco Central. Então, o que acontecer é que, com certeza, com todas essas decisões que vêm sendo tomadas, muito provavelmente a gente vai ter um cenário de inflação mais alta e crescimento mais baixo, eles vão querer culpar o Banco Central. Então, é muito importante, sim, eu vi o Augusto Nunes falando antes, que todo mundo explique mesmo para a população, né, o poder, o quanto isso está errado, né, para que as pessoas não caiam nessa e não comprem esse inimigo, entendeu? Nós estamos conversando ao vivo com a economista Marina Helena. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, Marina, muito obrigada pela entrevista. Marina, o que eu queria perguntar era o seguinte: diante de tantas barbaridades, né, que o presidente Lula vem dizendo sobre a política monetária do país, aí a lista já é grande, né, em 30 dias, uma agenda anti-privatizações, uma moeda única aí com a Argentina, críticas à autonomia do Banco Central, o uso do BNDES aí para caminhos estranhos que o brasileiro arrepia só de pensar. Qual a declaração mais perigosa que você acha que foi feita pelo presidente em relação ao nosso futuro monetário? Ana, é tão difícil responder isso. Todas são muito perigosas, né? E o que elas têm em comum é exatamente esse populismo, né? Essa ideia de, primeiro, insistir em tudo que deu errado. Eu acabei falando um pouco da questão da Eletrobras, mas eu fiquei muito próxima da questão das estatais. E o BNDES, a gente sabe o que foi feito, né? A grande verdade é que muito da maior crise que a gente viveu ali no governo Dilma foi operacionalizado via estatais. E, gente, não dá para menosprezar o poder de destruição que essas empresas têm, né? Então, o BNDES e as campeões nacionais. Mas tem uma coisa que me chocou muito, né? Quando a gente chegou lá na secretaria, a gente resolveu mapear todas as participações do governo federal nas empresas do Brasil. E a gente achou participações em 700 empresas. 700 empresas. O que significa isso? Isso significam cargos. Isso significam contratos para os amigos, né, do rei ali, para alguns. Isso significa crédito, né, que todos esses bancos públicos dão, então para alguns e não para outros. Então isso tudo causou um grande desarranjo econômico, que foi aquela pior recessão que a gente já viu, né? Alta da taxa de desemprego, inflação. Então a gente já viu esse filme, né? A verdade é que tudo isso que ele está dizendo foi um filme que a gente já viu há pouco tempo atrás e o final foi muito infeliz. Então, o que a gente pode dizer é que tudo isso significa o quê? Infelizmente, a gente no cenário econômico vai ter um cenário de não vai ter crescimento, com mais inflação, e quem vai pagar essa conta, mais uma vez, é a população, né? Então, infelizmente, é isso. Agora, 19h18. Só peço aos meus colegas aqui perguntas e respostas também breves, em razão do nosso tempo mais curto agora. Quem faz a pergunta é o Coronel Gerson. Travou. Diga lá, Augusto. Marina, é um prazer falar com você. Muito obrigado pela entrevista. Eu realmente não entendo como esse pessoal, como alguém pode esquecer tão cedo o que aconteceu na Petrobras. O Lula deveria nos dispensar de falar sobre qualquer estatal, né, antes que se passem muitos anos, porque ele acabou com a Petrobras
por causa da ladroagem. O que eu te pergunto, né, é que você me diga o seguinte, eu peço que você me diga o seguinte, baseada na tua experiência no governo, no conhecimento que você tem do comportamento do Congresso, você acha possível tentar, que alguém tente reestatizar a Eletrobras? E se isso for tentado, é possível? Aliás, é possível propor isso? Augusto, um grande prazer falar com você. Então, infelizmente no Brasil não é tudo possível, a gente está vendo agora. Eu gostaria de dizer com absoluta certeza que não, né? Eu acho que na lei da privatização da Eletrobras, vários seguros foram colocados para garantir que não seria possível. Acho que esse é o ponto, né? Que foram seguros muito felizes num momento como esse que a gente está vivendo. Mas é um pouco do que você falou, isso aí é meio boi de piranha para mim, sabe, Augusto? Enquanto a gente está discutindo a Eletrobras, se vai ou não ser privatizada, o que está sendo feito com as outras, né? O que vai ser feito com o BNDES, que tem bastante em caixa, e a gente já viu o estrago que o BNDES já fez. O que vai ser feito com uma Petrobras, que agora está saneada, né? O que ela vai comprar de ativos, entendeu? Quantos contratos, o que ela vai fazer de investimento, né? A Petrobras anunciou 200 bilhões de dólares de investimento, né, durante ali os governos do PT, e a gente viu o que viraram, né? Eles falam muito em refinarias, a gente precisa ter refinaria para não ter preço de combustível. A gente viu, né, o que aconteceu com Abreu e Lima, com Comperj, quantos bilhões e bilhões que viraram sucata, né, com superfaturamento e tudo isso. Então eu acho que tem um pouco dessa coisa, enquanto ele está ali culpando o Banco Central, enquanto está se falando de reestatizar a Eletrobras, estão fazendo todas as outras caixinhas de maldade, né, e todas as outras... Então, assim, não é só esse o ponto. Eu acho que o que mostra e que a gente tem que tomar muito cuidado são essas ramificações, entendeu? Para a gente evitar que a gente tenha de novo esse polvo que se mete do governo, metido em todos os setores e que vai causar um grande estrago na nossa economia. Agora sim, quem pergunta, Coronel Gerson. Marina, muito obrigado pela sua participação, que ela esclarece muita coisa, mas eu queria te pedir para fazer pontuar para a gente, basicamente, a diferença entre a proposta social-democrata, essa proposta mais socialista, que entende que sim, as estatais devem estar nas mãos do governo, da proposta que nós vimos avançar particularmente ali com Adolfo Saxida no Ministério das Minas e Energia, que tinha uma visão pró-mercado e também pró-consumidor. E talvez a nossa audiência não entenda nessa discussão qual foi a grande vantagem da privatização da Eletrobras no que diz respeito ao sistema energético brasileiro, aos investimentos, e o que a população ganhou, já que o PT, na concepção dele, na visão dele de governo, entende que a população perdeu. Você poderia falar isso para a gente? Com certeza. No caso específico da Eletrobras, o que a população ganhou? Primeiro, a chance de não ver repetido o erro que aconteceu, né? Tem uma conta muito interessante que fizeram sobre as perdas, né, para os brasileiros da Eletrobras estatal, ali nos anos de desmando, né, até ali mais ou menos 2015, ali nos governos do PT. Então eles fazem uma conta que em 10 anos as perdas na época eram de mais de 280 bilhões de reais, né? Isso foi feito em 2017. Então, trazendo a valor presente, vai muito mais do que 300 bilhões de reais. Então, assim, esse foi o estrago feito. Como? Obras superfaturadas, ineficiência. Lembrando que foi via essa estatal que se marretou o preço da energia para baixo e depois tiveram que aumentar. Quando se marretou o preço da energia para baixo, via MP lá da Dilma, o que aconteceu? Outras empresas deixaram de investir, acabou com o setor elétrico no Brasil. Então, esse foi o legado de uma Eletrobras, né? Fora isso,
já fazia muito tempo que a Eletrobras não entrava mais em nenhum leilão. Por quê? Porque ela perdeu totalmente a capacidade de investimento. Lá, quando teve que fazer exatamente essa marretada, né, para você cair o preço da energia, utilizando a Eletrobras, acabou o caixa da empresa e ela não teve mais condições de investir. Então, ali era para ela manter a sua participação de mercado, ela precisaria investir todo ano valores, né, de 15 bilhões, ela não tinha esse caixa. Então, a ideia da privatização é que os novos investidores vão investir. Então, você volta a ter uma empresa saudável no mercado que vai produzir mais, e isso ajuda a diminuir os preços da energia, né? O que é o contrário do que você ter uma empresa que tenta a forceps tabelar um preço, acaba com as outras empresas do mercado, desarranja tudo, o que você tem no final é um preço do combustível mais caro. Então, acho que essa é a grande diferença, né? Quando a gente pensa nessa ideia de que o Estado não deveria fazer aquilo que o setor privado faz, é porque é comprovado, e isso está aí, né, em todos os países que adotam isso, que o setor privado consegue ter competição. É óbvio, né? Quando você não tem um mercado competitivo, você tem que ter algum tipo de regulação para evitar abuso do poder econômico. Mas, em geral, o setor privado produz, né, um produto, um serviço muito melhor por um preço menor, né? Exatamente porque tem competição e tem os incentivos corretos. Não são incentivos populistas de um governo de plantão, cargos, né, para quem não necessariamente deveria ser dados, escolher os amigos do rei. Então a gente viu isso na pele, né? Eu digo isso, a gente viu isso na pele num passado muito recente. É uma pena que parece que a gente esqueceu tão rápido. Agora, 19h25, nós conversamos com a economista, ela que foi secretária de desestatização na gestão de Paulo Guedes. Marina Helena, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro e volte mais vezes. O prazer é todo meu. Obrigada, boa noite. Boa noite. E agora, enfim, terminando mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Passou rápido esse programa. Muito obrigada pela sua companhia. Quero dar boa noite aqui para nossa convidada Cris Grêmio. Muito obrigada por estar conosco hoje. Eu que agradeço, Paula, mais esse convite, a companhia de vocês e da nossa audiência. Um beijo para Ana, Augusto, Coronel Gerson, para você, Paula, e a todos que nos assistem. Coronel Gerson, muito obrigada também por estar aqui conosco nessa noite. Obrigado a você, Paula, por mais esse... É a reforma, eu desliguei ali que está ali o barulho, mas obrigado muito mesmo a você, Paula, pelo convite, de ter esse privilégio de estar tendo Augusto Nunes no ar, né? E Ana Paula, eu estou aqui, o pessoal está me perguntando pelas redes por que esse relógio está com 2 horas. É porque aqui onde eu estou 2 horas a menos que vocês aí no Brasil, e a Ana Paula lá na Califórnia, se eu não me engano, deve estar 4 horas a menos. Então, essas defasagens, mas a tecnologia nos permite isso, né? E um prazer estar com a Cris também, a quem eu admiro muito o trabalho jornalístico que ela faz e acompanha há muito tempo. É um privilégio estar com vocês. Obrigado à nossa audiência. Ana, querida, seja bem-vinda de volta depois dessas férias a jato, né? Foi rápido. A jato. Coronel, estou 5 horas atrás do Brasil, mas atrás da Flórida, né? Estamos aí 3 horas atrás da Flórida no relógio, porque politicamente nós estamos anos-luz atrás da Flórida com esse governador democrata aqui. Muita inveja do seu governador republicano. Obrigada, Coronel, pela presença. Cris, um beijo, muito bom você aqui. Mestre Augusto Nunes, um beijo. E nossa chefa, Paula, muito obrigada. Um beijo a todos, muito bom estar de volta. Até amanhã. Mestre Augusto, mais uma vez, obrigada pela parceria no estúdio, por todos os ensinamentos. Obrigado a você, minha querida. Paula, Cris, Ana, Coronel Gerson, prazer ter passado esse tempo aqui com vocês. E boa noite a você que nos acompanha até agora.
E a gente lembra você de fazer a inscrição aqui no canal do Rumble, deixar o seu comentário, o seu like. E hoje, logo mais, tem o OestCast aqui no canal do Rumble da Revista Oeste, às 8h30 da noite. O convidado é o jornalista especializado em conflitos internacionais, Luiz Kawaguchi. E lembrando, se você gosta do nosso conteúdo, assine a Revista Oeste. Toda semana, uma nova edição é publicada no nosso site, com artigos exclusivos e assuntos que você só encontra aqui. Lembrando que é o valor da sua assinatura que financia os projetos aqui da Revista Oeste. Uma boa noite e até amanhã.